Então, lição de número 122, frutos. E está dizendo assim: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Frutos, obras. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar a semente dos princípios. Ou seja, de uma boa árvore vem bons frutos. De uma boa semente vem uma boa árvore que produz bons frutos. Essa é a sequência nossa. Então, analisar os frutos, analisar as obras é muito importante. Há uma diferença entre fruto e obra. E nós vamos explicar um pouquinho. Vou só avançar mais um pouquinho, aí a gente já vai explicar. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina através da seiva e converte-os em utilidades para a criatura. A natureza, mais uma vez, nos ensinando que ela, que é um agente da natureza material, uma obra divina, o que ela faz? Ela pega a seiva e transforma em algo útil para as criaturas da terra. E nós cristãos, como nós podemos entender essa lição da árvore? Que nós também podemos transformar as nossas inspirações, as nossas intuições em algo útil para as criaturas no nosso planeta. Continuando, convém o esforço de autoanálise, a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Para que eu hoje digo se eu sou uma pessoa boa no sentido de contribuir com a minha sociedade, com todos que estão à minha volta, eu tenho que fazer uma autoanálise. Ele está me sugerindo isso aqui. Faça uma autoanálise. Identifica quais são as qualidades de suas ações, das suas próprias ações. Elas estão se convertendo em atitudes boas, benéficas? Está fazendo bem aos que te cercam e a você ou não? Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada, vazia. Se você pegar uma árvore onde ela produz fruto, aparentemente está ali a casca, quando você olha ela está oca. Maracujá eu já vi muito isso. O maracujá está prontinho ali, quando você corta não tem nada dentro, não amadureceu a parte de dentro dele. Então é oco ou não amadurece. Enfim, a fruta não vai servir. Não é isso? Não vai servir. Ele está falando assim, que muitas palavras sonoras, muitas coisas que a gente fala, diz, muitas palestras, muitos ensinamentos, eles às vezes são simplesmente uma figueira condenada. Ou quando condenado está o pé de figueira, ou qualquer pé de qualquer fruta, não dá fruto. Uma macieira não dá maçã, né? Um pé de acerola não dá acerola, uma mangueira não dá manga. Então aquela árvore está condenada. E aí então ele está comparando com aquela figueira condenada, ou seja, palavras que não produzem frutos, que não fazem bem, que não promovem o bem, é como uma figueira condenada. É indispensável, está dizendo, conhecermos os frutos de nossa vida. Agora é importante, hein? De modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. Onde está? Quais são os frutos de nossa vida?
Muitas vezes nós só ouvimos depois que morremos, partimos, e como espírito no mundo espiritual, ouvimos as pessoas a comentarem a nosso respeito. Porque aí estamos em forma de espírito e escutamos tudo que falam de nós. Mas na Terra, enquanto estamos na Terra, podemos ouvir as pessoas o que falam de nós, desde que a gente queira ouvir. Porque tudo que você busca, você encontra. Toda porta que você bate, ela se abre. Então você precisa tomar uma atitude, ou várias atitudes, para ouvir como está a sua árvore de ações. Mas também você pode fazer isso através da sua autoanálise. Bom é você ouvir a seu respeito de um inimigo. Porque o inimigo, ele às vezes inventa, ele acrescenta, aumenta, mas não inventa. Eu brinco assim com essa coisa. Então, às vezes um bom obsessor, um bom inimigo, ele tem muitas verdades a te dizer. Mais do que os supostos amigos que passam muito pano. E eu acho que às vezes o pano que passam, ele é pior do que uma crítica exagerada a seu respeito. Porque o pano massageia o ego nosso. O ego nos cega, nos domina, e passamos muito tempo cegos e não sabemos nem o que está nos cegando, porque é o ego. Enquanto que uma crítica exagerada, eu sei de onde ela veio, eu sei quais são elas e sei o que está exagerado. Então eu consigo trabalhar, ele chega até gerar frutos na minha vida. Eu falo que uma boa crítica é 1000 vezes melhor do que um elogio, sem dúvida nenhuma. E as obras-primas que ganham prêmios são as mais criticadas. Existem críticas. Uma boa crítica, para que a gente não estamos fazendo propaganda para todo mundo sair criticando todo mundo, mas quando for criticar alguém, mostre à pessoa que você está do lado dela. Como? Assim que você aponta a crítica, você dá sugestões para que a pessoa se livre daquela situação que você critica. Tá? Então, você está mostrando que existe, enxerga o lado errado da pessoa, onde você está fazendo a crítica, mas você a quer bem, que já lhe dá o lado positivo para que a pessoa se modifique, se transforme no seu ponto de vista. Tá? Não é que a pessoa é obrigada a seguir o que você está falando, é uma sugestão. Porque quando você apenas critica, não dá nenhuma sugestão para melhorar aquela situação crítica, aí você já está sendo um crítico contumaz, um crítico maldoso. Você só está atirando a pedra. A ideia não é essa, tá? Então, se você for fazer uma crítica, faça sempre apontamentos e sugestões para aliviar esses apontamentos. E significa que você se preocupa com a pessoa. Então, vamos conhecer os frutos da nossa vida. Que frutos estamos gerando em nossa vida? Nós geramos frutos de palavras, geramos frutos de atitude, então geramos frutos de emoções. Então, que fruto? Hoje eu diria, se eu fosse uma árvore, imagina que cada um de nós fosse uma árvore na vida. O que nós diríamos sobre nós? Estamos produzindo bons frutos? Ou não estamos produzindo frutos? Ou se os frutos que produzimos são bons, estão alimentando, está ajudando alguém, estamos cumprindo a nossa função ou não estamos? Esses são os frutos.
É assim que você analisa a árvore, não é? Você chega numa mangueira, você diz se ela é boa, se ela não é boa, se ela estiver produzindo, se ela produz manga. Se ela não produz manga, para que serviria? Ela serve para sombra. Vamos ver se ela vai servir para sombra. Então, a vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Quando estamos na Terra, quando estamos encarnados, a nossa reencarnação, ela é uma oportunidade, como eu posso dizer aqui, vasta, porque nós podemos treinar, aprender, praticar, desenvolver, transformar-nos muito mais rápido do que na vida espiritual. Olha que interessante. Aqui está a explicação da reencarnação. Guto, um espírito evolui sem reencarnar no atual estágio nosso? Não tem como. Eu posso, na espiritualidade, tomar consciência, olha, eu sou um espírito, eu morri, então a morte não existe, o mundo espiritual é real. Eu passo 300 anos no mundo espiritual, lúcido, aprendendo, vendo o que aconteceu com a vida de um, do outro, refletindo sobre a minha vida, tudo isso é aprendendo no mundo espiritual. Eu estou aprendendo. Muito bem. Só que para que eu pratique, eu preciso reencarnar. Por isso que eu preciso reencarnar. Se nós pudéssemos evoluir no mundo espiritual, não reencarnaríamos. Então a ideia é isso. Agora que você está aqui aprendendo, né, observando e refletindo, vamos ver se você aprendeu? Então vem o convite da espiritualidade. Você vai reencarnar e sobre o véu da carne você vai esquecer tudo isso aqui, esquecer da sua memória física, na sua memória física. Mas o que você aprendeu, você nunca esquece. Vamos saber se você aprendeu esses 300 anos no mundo espiritual ou não. É por isso que nós reencarnamos. E quando nós reencarnamos, quando você encontra com alguém falando sobre mundo espiritual e você não acredita, é porque você não aprendeu os 300 anos como espírito. Ah, mas eu não vi lá no mundo espiritual que eu era um espírito antes de reencarnar. Viu, mas não aprendeu. Por isso que você esqueceu. E quando alguém fala de uma coisa de onde você veio, do mundo espiritual, você ainda tem dúvidas. Viu como não é tão simples assim? Se você vê um espírito, você acredita em espírito? Também não. Você passou 300 anos vivendo como espírito, vendo espíritos, vendo encarnados na Terra, vendo sofrimento de uns, de outros, vivendo como espírito. E aí quando reencarna você ainda duvida se você é espírito. Então, o que demonstra que conhecimento não é convencimento, precisa de experiência. Precisa de experiência. É na Terra, é reencarnado que a gente filtra o que sabemos do que o que somos e acreditamos. É isso. É quando a gente pega e passa por uma peneira. A gente pega aquele caldo gigante e joga numa peneirona. A água vai embora. E sobra realmente aquela parte mais consistente. Então, a reencarnação é essa peneira. Se você realmente aprendeu a sua excursão, a sua vida espiritual, você vem na Terra e assim que você fica encontrando com as verdades que coincidem com o mundo espiritual de onde você vem, aquilo entra naturalmente em você e passa a fazer parte de uma legítima verdade. Você não tem mais dúvida. Absolutamente não. Porque aí você recobra, relembra. É um aprendizado.
Senão você vai aprender tudo de novo. Tudo de novo. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto e transformando-a em frutos de natureza divina. Seiva do alto é conhecimento, inspiração, apoio. E você pode transformar tudo isso que vem do alto em frutos de natureza divina, ou seja, você pode ainda produzir fruto de natureza divina. Eu não sou Deus para produzir um fruto de natureza divina. É aí que está. Você pode transformar a seiva em frutos divinos. Por exemplo, vamos colocar um fruto divino aqui: amor, compreensão, paz, ensinamentos que geram no próximo que se transforma, se transmite a seiva que vem do alto para outros se transformarem em árvores que produzirão frutos também. Certo? Tudo isso é transformação em frutos de natureza divina. E ele está dizendo, indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas. Você precisa demonstrar, colocar em prática, através de palavras, atitudes, exemplos, o que você chama de conhecimentos benéficos, que vem do alto, a seiva do alto, divina. Mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. Muitas vezes nós dizemos assim, que um homem bom é aquele que não faz o mal. Mas nós sabemos hoje que quem não faz o bem é o mal. O que é bom é o que faz o bem. O que é mal é o que faz o mal. E o que não faz nada, nem mal e nem bem. Na nossa opinião, vamos lá. Uma pessoa que não faz nem o bem e nem o mal, ela é boa? Não, porque ela não faz o bem. Ela é o mal se ela não faz o bem, ela dá espaço, vez para o mal. Então ela acaba, sem fazer nada, dando espaço ao mal proliferar. Ajuda, colabora, né? Cúmplice do mal. Então ela é má. E ele está dizendo que a coisa mais difícil do homem, enquanto encarnado, é ser fiel ao supremo bem. Ou seja, trabalhar para o bem, fazer o bem e nunca ficar sem fazer nada ou deixar o mal proliferar. Caminhar, evoluir. Não dar espaço para o mal. Então você vê que é difícil. É mais difícil ser bom nessa visão do que aquele bom inoperante que a gente acredita, né? Eu não faço nada e pronto, então eu já estou sendo bom. Não é. Está sendo mal. O mal está proliferando. O mal consegue guarita em torno de você, já que você não faz o bem, não tem por que o mal não se aproximar de você. Enquanto ele está se alimentando, tendo você como guarita, ele está se fortalecendo para uma hora ou outra ele também se proliferar. Você está dando vez ao mal. Mal aqui não é entidades más. Eu não sou muito a favor de falar de espírito mal, porque todo espírito criado por Deus, se está no estágio da ignorância, da rebeldia, ele passa para o estágio da bondade e segue junto com a gente tranquilamente. Então é perca de tempo de falar do mal dos outros. Vale-nos aqui dizer que sempre o maior mal é o mal que está em nós.
O mal dos outros é dos outros. É eles que vão prestar conta. E o nosso mal? É nós que vamos prestar conta. Então ele é mais importante. Tá? Então é sempre o mal que está em nós, conosco, é nosso. Dizem que o mal que os outros nos fazem não nos faz mal, mas o mal que eu faço aos outros me faz mal, porque eu me torno um homem mau. Não é da árvore, não é o fruto, a gente não conhece a árvore. Então é isso. Pelos frutos se conhece a árvore. E aqui, para a gente encerrar, então eu vou colocar um conceito do fruto e da obra. O Cristo disse que a cada um será dado conforme suas obras. Não é isso que a gente conhece? Ele não disse que a cada um será dado conforme seus frutos, e sim sua obra. Mas ele disse que se reconhece o Espírito pelos frutos. Reconhece a árvore pelo fruto. Tá certo? E não pela obra. Olha que coisa interessante. Então eu reconheço uma árvore não é pelas obras, e sim pelo fruto. Mas cada um vai ser dado conforme suas obras, e não fruto. Então existe uma diferença. Existe uma diferença mesmo. Obras são ações no bem. E, lógico, tudo que eu aqui faço em obras é obra, né? Então são ações. Eu tenho um retorno, eu tenho uma consequência. Se eu faço uma obra boa, eu tenho consequências benéficas. Se eu faço uma obra má, eu tenho consequências maléficas. Tudo bem, isso é bem fácil de aprender. Mas a obra não identifica a árvore. Agora que nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Eu posso fazer uma obra gigantesca que aparentemente ela é boa. É uma obra, ela está ajudando as pessoas a matar a fome, ela está curando as pessoas, mas em compensação, através dessa obra eu lavo dinheiro do tráfico, dinheiro ilegal, né? Através dessa obra eu estou fazendo experiências com seres humanos, com vacinas, com medicamentos. Então, obra é um espaço onde aqueles que usam com o pretexto do bem se desenvolvem, mas nem todos que estão na obra são bons. Porque a obra pode ter um fundo mau, mas aparentemente é boa. Por isso que a cada um é dado conforme suas obras. Mas não dá para reconhecer o dono da obra pela obra. Calma lá que nós vamos entender isso aí. Por exemplo, estão falando agora muito... Aqui eu vou citar um personagem que a gente conhece, do Bill Gates, que ele está falando, todo mundo falando que por ele estar fazendo um trabalho na África, nos países de muita pobreza, muita miséria, ele está fazendo um trabalho de tentar encontrar alimento para aquela população, vacina, cura de doenças. Estão supondo que ele esteja fazendo, por exemplo, pesquisas com humanos, já que naqueles lugares não existe mesmo muita fiscalização e qualquer coisa que eles chegarem é bem-vindo, né? Por quê? Porque ele começou a tratar a fome com cápsula e suplementos. Então ele começou a levar coisas em pó e em comprimido. Lá não tem plantação, né? Então, o que tem dentro disso? Quais são as misturas? E começou também a fazer curas, né? Levar médicos e desenvolver, sim. Tem trabalho de desenvolvimento de pesquisas para vacinas e tudo mais. Pode estar acontecendo algo mal ali? Pode. Quem somos nós? Olhando a obra não dá. Olhando parece que é tudo maravilhoso. Nesse mundo tudo parece maravilhoso. Mas quando você vai vendo que pode haver por trás algo extremamente estranho e ruim, aí você vai entender. A obra realmente não define o dono dela. Mas vamos entender mais um pouco. A obra, mas assim mesmo não invalida os ensinamentos de Jesus.
Porque se eu abrir uma obra aqui, eu vou lavar o dinheiro do tráfico, eu sou um traficante. Eu vou pegar todo esse dinheiro dos tráficos e vou lavar na minha obra. E aí eu vou comprar um monte de cesta básica, vou abrir posto de assistência à saúde e vou tocar, vou ajudando as pessoas. Invalida a minha boa ação? Não. O Cristo é claro, né? Que será dado conforme sua obra e não sua intenção da obra. Nem seu coração enquanto está obrando, e nem seus pensamentos enquanto você obra, mas a obra. Então, eu estou ajudando pessoas. Provavelmente, eu terei um apoio de auxílio muito grande nessa ou em outras vidas, por causa da minha obra. Obra. Mas quando eu desencarnar, eu vou ser visto como um homem bom? Não. Porque todos do mundo espiritual sabem que você é um traficante que lava dinheiro. Então, você está fazendo errado o seu trabalho, né? Está errado, não pode. Bom, então você vai para o umbral mesmo tendo obras grandiosas, gigantes aqui na Terra. Mas quando voltar na Terra, provavelmente não vai passar fome, porque você alimentou muitas bocas e muitas famílias. Obra com obra. Tá certo? Mas os espíritos não vão nunca te ver como um bom homem. Porque para te ver como um bom homem, você tem que ter bons frutos. Porque aí eu estou indo na árvore. O fruto identifica a árvore, não a obra. Qual é o fruto do espírito? São as suas virtudes. Agora sim. Quando eu desencarno, as minhas obras, elas não importam, ficarão no campo material. Como eu vou ser conhecido no mundo espiritual? Pelos frutos, pelas minhas virtudes, que eu deveria desenvolver nas obras. As obras existem para praticarmos, unir espíritos, para praticar boas obras, porque eles querem desenvolver frutos no seu espírito para quando desencarnar encontrar um mundo melhor, ir para um lugar melhor do que este planeta. Mas geralmente isso não acontece, porque o ser humano, ao praticar a caridade material, ele já acha que já evoluiu, que já adquiriu fruto, ou que desenvolveu virtude. Não. Eu conheço um monte de pessoas que trabalham anos e anos na caridade e não desenvolvem virtudes. Não desenvolve paciência, não desenvolve persistência, não desenvolve perdão, não desenvolve nenhum fruto. Mas acredito que estão evoluindo, estão desenvolvendo porque fazem obras. Se nós podemos passar uma vida inteira cuidando do próximo, obras, mas não desenvolver fruto, não aproveitar a chance que temos de poder cuidar do próximo e achar que nós também estamos incluídos no próximo, cuidar de nós também, da nossa alma. Aí sim, aí você está fazendo as coisas completas. Você faz obra e cuida e produz frutos. Agora sim, na terra você vai deixar a obra, e no mundo espiritual você vai ser reconhecido pelos seus frutos, aquilo que você se desenvolveu. Caso contrário, existe uma coisa que é importante entender. Eu, nessa vida, construo uma obra gigante monto uma instituição, um orfanato. Olha aí, facinho para a gente entender. Onde eu vou aqui abraçar, adotar diversas crianças. Eu vou dar socorro para essas crianças. Mas eu sou um bandido, um traficante, um político que rouba dinheiro do povo e lava na obra no orfanato. O famoso Robin Hood. O Robin Hood é muito conhecido. Então, como que a gente vê o Robin Hood?
A fábula do Robin Hood no mundo espiritual. Então é aquele que rouba do rico para dar para o pobre. E ainda se gaba porque ele rouba do rico para dar para o pobre. Bom, nesse sentido, eu construí um orfanato. Vamos supor que ele seja grande, forte. Então eu vou morrer, eu vou deixar a direção dele para outro. Esse orfanato vai continuando, essa obra. E eu continuo ladrão, roubando, fazendo errado, traficando, roubando, enganando, e tô ficando muito rico e tô construindo uma obra faraônica. Morri. Não cuidei dos meus frutos. Tá certo? Não cuidei dos meus frutos. Aí eu desencarnei. Chego do outro lado, cadê Jesus? Não vai vir me visitar? Curei, alberguei tantas crianças, atendi, socorri tantas crianças, mas e o seu fruto? Nenhum. Você não se transformou, não evoluiu, não é isso? Então o que vai ser? Mas eu fiz muitas obras, então a cada um será dado conforme suas obras. A sua próxima reencarnação, você vai ser uma criança órfã, amparada pela própria instituição, pela tua própria obra. Algo mais justo, mais perfeito do que isso? Se você matou fome de milhares de pessoas, você vai ser o voluntário da sua obra e vai receber os alimentos que a sua obra deu a milhares de pessoas. Puxa vida! É isso que nós queremos? Um dia obter o benefício da nossa própria obra? Mas e se a minha obra faliu? O meu orfanato era gigante, eu morri e ninguém continua o meu orfanato. Bom, a gente vai procurar no mundo um outro orfanato, uma outra obra, porque fecha essa, mas abre outra. Você acabou contaminando, ensinando, treinando alguém, porque nunca fica sem essas obras. Então você renasce para ser agora adotado em alguma dessas obras semelhante à sua. A cada um será dado conforme suas obras. Bem claro isso. Matou de fome milhares de pessoas, você não passará fome. Teve um lar, você terá um lar. Retirou as pessoas da dificuldade, você será retirado da dificuldade. Ponto final. Mas é um espírito evoluído? Não tem nada a ver com isso. Para você ser evoluído, você tem que trabalhar na obra seu fruto. Então, através das obras, você vai treinar, vai desenvolver paciência, tolerância, compaixão, amores, todas as virtudes. Compreendeu? Porque a obra não transforma o ser humano. Nem quem recebe e nem quem dá. É a evolução do ser humano. Ela vem ele me dá condição. A obra me ampara para que eu tenha condição, tempo e condição para desenvolver os meus frutos. Mas às vezes a gente não usa isso. É isso que a gente põe a perder os trabalhos, anos e anos de centro espírita, na igreja católica, na igreja evangélica, que muitos falam, o que adiantou meus anos de religião, atuante na religião, não é frequentador não. Então é isso, porque eu não desenvolvo fruto. Eu acho que simplesmente fazer a caridade me torna um ser humano elevado. Não. Quando eu pratico a caridade, eu mantenho aquele posto caritativo aberto para muitos que chegam, mas aberto para mim também cheguei. Se eu saio dessa condição de precisar daquilo que eu obro, eu não desenvolvo fruto. Eu perdi a chance. Passei a vida inteira no centro espírita, trabalhando, morri e não me tornei um ser humano melhor. E às vezes dentro do centro espírita briguei com um, persegui outro, humilhei outro, morri, continuo igual. A gente fala muito assim, ó. O que adianta ter religião? Eu conheço fulano que tem religião, fulano não sai da igreja, Beltrano que é padre, Serrano que é pastor, fulano que é médico, fulano que é trabalhador de espírito, tudo ruim. Sim, é tudo ruim. Porque eles vêm para a obra, colaboram com a obra, mas não produz fruto.
tá certo? Só que enquanto ele colabora com a obra, ele mantém ela aberta para muitos. Então, ele está fazendo um trabalho, não está? Ele merece, no mínimo, o resultado do trabalho que ele está fazendo nas próximas reencarnações. Tá certo? Não vai lhe faltar um apoio espiritual. Por exemplo, uma vez que eu trabalhei no centro espírita 30 anos antes de morrer, quando eu reencarnar, provavelmente, se eu tiver algum problema, rapidamente eu vou ser atendido por alguma religião. Rapidamente. Eu não vou ficar sem socorro religioso. Eu dei socorro religioso a milhões de pessoas. Então, não tem problema. Está garantido, obra por obra. Mas o ideal era se você evoluísse e gerasse fruto. E talvez nas próximas reencarnações nem precisasse de um socorro. Mas, e ser um socorro. Quando eu desenvolvo o fruto na obra, eu me torno uma obra operante, imortal. Mas, quando eu não desenvolvo o fruto na obra, assim que eu morro, eu perco contato com a obra. E a obra perde o meu trabalho. Compreenderam? Obra é sempre no mundo físico aqui, mais ou menos, vamos colocar assim, para nós entendermos. O que está aqui, fica aqui, acerta a conta aqui, você volta de novo e fica todo mundo sempre no mundo físico. Fruto é espiritual. São as suas virtudes. Um fruto pode ser feito hoje com a culinária que nós temos. Nós podemos pegar uma manga e comê-la direto, a manga. Mas podemos fazer um suco da manga e beber o suco. Também podemos fazer o doce da manga e comer o doce. Compreenderam? Então, por que ele é um fruto? Porque o fruto pode ser feito várias coisas com ele. E quem pode se beneficiar dele são as outras pessoas, não é? Então vamos lá. Um fruto bom, uma bondade que você faz. Alguém pode se beneficiar da bondade, uma palavra boa que você deu. Ela aprendeu. Mas ela pode ter aprendido e de tal forma que se transforma naquilo. O que eu quero dizer é que o fruto ele pode se transformar em diversos tipos de alimento e são todos gerados pelo teu fruto. Por isso que uma maldade é um fruto, porque eu posso fazer um mal para uma pessoa, eu exploro ela, mas sem saber, ela pode pegar a minha maldade, que é meu fruto, e se transformar numa pessoa exploradora. Agora ela vai se alimentar do meu fruto. Olha só, ela aprendeu a maldade, agora vai se alimentar da maldade. Ela pode enganar as pessoas e agora ela vai fazendo o suco, o doce ou a fruta pura. Está fazendo várias versões da minha maldade. Do meu egoísmo, né? São frutos. Porque é um bom ou mau fruto. Porque do fruto pode ser feito diversos tipos de alimentos, vou colocar assim. Inclusive, para você gerar um fruto mau, você tem que ser mau. Para você poder gerar. A obra, não, gente. A obra não. Eu posso gerar uma boa obra e ser uma pessoa má. Eu posso gerar uma obra má, mas eu ser uma pessoa boa. Agora como vai ser isso? Vamos lá. Eu posso me enganar. Eu posso ter toda uma bondade no meu coração e estar acreditando que realmente, se eu, por exemplo, determinado medicamento, porque eu sou um cientista, pesquisei o medicamento e percebi que ele cura determinados sintomas, determinadas doenças. Eu tenho vontade séria de ajudar as pessoas, sou uma pessoa boa. Mas ao fazer o medicamento, eu não estudei devidamente, ou na época não tinha uma tecnologia suficiente para eu encontrar um colateral do medicamento. Então, depois de muitos anos, se perceberam que aquele medicamento, o efeito colateral era pior do que a cura daquela determinada doença. Foi uma obra minha. Virou uma obra má. Mas foi feito por uma pessoa boa.
a intenção era boa, era verdadeira. Pensei que estaria ajudando muitas pessoas. Realmente só não sabia que viria algo ruim. Por exemplo, eu posso estar inventando um alimento e de repente lá na frente descobre que ele colabora com câncer ou com a diabetes. Então suspendo o medicamento. Mas quando eu criei o alimento, eu queria ajudar na fome. E não tinha elevado minha pesquisa nesse nível. Então era uma obra má, feita por uma pessoa boa. Tem pessoas más fazendo obras boas. E até mesmo uma obra boa feita por meios ignóbeis, né? Que a gente chama de meios maus, errados, anticristãos. E isso não se justifica. Não para os que recebem, porque quem estão ali recebendo a obra, boa ou má? Os que precisam, os que merecem, os que estão naquela sintonia. Então vamos lá. Se eu fiz um orfanato de crianças, acolhi milhares de crianças sem lar, essas crianças sem lares já são provavelmente pessoas como eu, que usa a boa obra para lavar dinheiro, para trapacear, para enganar, para explorar. Tá todo mundo ali dentro do meu orfanato, e eu serei no futuro uma criança desses orfanatos que vai ter também um diretor, e assim sucessivamente. Nós acabamos, através da obra, nós também acabamos entrelaçando os destinos, tá certo? Então é importante que eu venha desenvolver o fruto com a obra por uma vantagem muito grande. E essa é a diferença das obras de Chico Xavier, de Valdo Franco, Madre Teresa, é que a partir do momento que eles saem da obra física no plano, eles saem com um gigante fruto, e que na espiritualidade eles continuam fazendo a mesma obra. Por exemplo, vamos lá, vamos ver o trabalho de Maria, mãe de Jesus. Olha como... Quando eu aproveito a obra para desenvolver um fruto, os frutos, eu me torno uma obra em movimento. Então vamos entender isso. Um exemplo, Maria, ela se desenvolveu com a obra de ser mãe de Jesus, ela procurou desenvolver-se também, e depois que ela morreu, ela no mundo espiritual ajuda tem o Hospital de Socorro no Vale do Suicida, em vários locais dos umbrais tem o socorro de Maria, porque ela, com o fruto dela, é uma obra onde quer que ela vá. Então não perca tempo apenas no fazer de obras, desenvolva virtudes com a ação da obra. Aproveite a obra, desenvolva, aprenda, cresça, transforme-se, cresça e seja uma obra ambulante onde quer que você vai, porque aí onde quer que você esteja, você vai ter o seu trabalho, o seu espaço, o que fazer, tá certo? E às vezes vai ter que reencarnar na Terra para então abrir uma obra verdadeira, ou seja, vamos supor que depois de tudo isso você cresceu muito. Olha, você veio como uma pessoa que abriu um orfanato e era um traficante, um bandido. Depois você veio e reencarnou como uma criança desse orfanato. Depois você foi evoluindo. Um dia você evoluiu. Agora você volta na Terra para abrir um orfanato correto, certo, honesto, mostrando para todo mundo como é fazer o bem. E dentro do orfanato, no exercício seu do diretor, você vai tratar todos com amor, com carinho, com paz, e vai preservar dentro do orfanato, vai priorizar o ambiente de paz, de harmonia, de educação espiritual. Ou seja, vai ser um orfanato padrão maravilhoso. E não vai aceitar dinheiro de tráfico, lavagem de dinheiro, nada ilegal. Vai passar dificuldades com isso? Vai muito.
Porque aí eu quero ver se você. Eu não, né? A espiritualidade quer ver se você realmente é um bom administrador. Abrir um orfanato lavando dinheiro é muito fácil. Né? Nunca você vai passar necessidade. Então, é isso. Tá certo? Então, nunca perca a oportunidade da obra.